boa noite. Eu vou contar um pouquinho sobre a minha história, sobre a vivência de como educar um filho que tem necessidades especiais. E eu comecei a escrever um livro há mais de 10 anos atrás e estou tentando cada dia escrever, mas é difícil, até porque eu não sou escritora, né? Escrever é uma tarefa difícil. Consegui escrever 30 páginas e eu vou estar narrando aqui alguns acontecimentos e eu espero que esse vídeo chegue às pessoas que necessitam nesse momento. Na verdade, eu fui encorajada, mesmo sem ele saber, pelo Rodrigo, que eu acabei de ouvir o testemunho dele, Rodrigo, que é casado com a Carol, e eu fiquei pensando, ele está tentando ajudar, através de tudo que ele passou, outras pessoas, né, que não ficou sabendo dos acontecimentos, até pessoa que ele não conhece, alcançar, porque nós sabemos que quem tem um filho com alguma deficiência, algum problema de saúde, alguém na sua família, como é difícil da gente lidar com tudo isso. Eu vim escrevendo essa história já, a minha intenção era escrever o livro e lançar, mas assim, cada vez fica mais difícil. Então eu resolvi fazer essa gravação. E espero que alcance algumas pessoas que nesse momento necessitam ouvir uma palavra de ânimo, de renovo. E provavelmente devo falar de duas partes, não acredito que vai dar para me falar tudo numa filmagem só, mas eu vou estar lendo o livro, o início do livro. Meu nome é Cristiane, tenho 50 anos, sou casada com Cláudio há 33 anos, um casamento muito feliz. Fui mãe pela primeira vez aos 19 anos, um lindo menino chamado Andrew, é uma benção meu filho. Totalmente saudável, nasceu com 3,550 kg, 53 centímetros. Minha segunda gravidez foi aos 24 anos. Uma linda menina chamada Juliene. Aí começa a nossa história. Uma família feliz, 4 membros e uma nova realidade. Vou estar passando aqui, eu vou ler. Escrever esse livro hoje tem o objetivo de auxiliar famílias que, diante de um diagnóstico, suas vidas vão transformar-se totalmente. E o que fazer nesse momento em que parece que seu mundo escureceu e o medo bateu forte em seu coração? Relutei muito para escrever esse livro, pois não se trata de uma tarefa fácil expor seus medos, os seus temores. Já havia iniciado o livro há 10 anos, como eu falei, né? Cheguei a escrever umas 25 páginas, depois arquivei na gaveta e ficou lá até agora, quando o Senhor me direcionou a escrever para ajudar, abençoar pessoas, famílias que estejam passando por algo inesperado e que em pleno século XXI ainda encontramos muita discriminação, infelizmente, e pouca informação do que realmente possa socorrer nossos questionamentos. E um momento tão delicado na trajetória de familiares que tem uma pessoa com alguma deficiência. O meu desejo é que ao ler essas páginas você possa compreender que Deus não escreve certo por linhas tortas. Não, não é esse Deus que eu conheço. Ele escreve certo por linhas certas. E tudo que você sonhou para a sua família é possível. Se puder, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Está lá em Marcos 9, 23. Nas páginas estarei compartilhando de algumas experiências ao longo dos 26 anos. Juliane já está com 26 anos. Isso mesmo, é a idade da minha princesa. Hoje em 2021. Um ano que o mundo parou por conta de uma pandemia que assolou todo mundo.
E é nessa hora que Jesus me direcionou a regressar com o livro, que já estava bem esquecido, confesso. Talvez por saber que escrever cada página envolveria muito o meu emocional, mas também me levaria a compreender que em qualquer situação todos somos totalmente dependentes de Deus. Seja em um caos como uma pandemia chamada Covid-19, ou uma nova realidade de ser mãe de uma princesa com autismo. Na verdade, o primeiro laudo dela foi CDF-71, o qual teremos que enfrentar. Primeira parte, o nascimento. No dia 27 de novembro de 1994, nascia minha linda Juliene. Parto normal, pesando 2,980 kg, 49 centímetros, totalmente saudável. Segundo os médicos, testes realizados ao nascer, aquele teste que faz, ela tirou nota 10, reagiu perfeitamente. Bom, no primeiro ano de vida parecia tudo normal, sim, mas na realidade comecei a verificar que o seu desenvolvimento da minha pequena princesa não estava normal, pois ela já falava palavras e até frases, mas não conseguia andar ainda. Então levei ao pediatra e falei das minhas suspeitas e por que ela ainda não anda, sem segurar as coisas, pois já tem 1 ano e 3 meses. Então o médico falou: mãezinha, é normal, ela tem até 1 ano e meio para andar. Se não acontecer, aí sim teremos que nos preocupar. É a palavra que o médico falou para mim naquele momento. Passando 1 mês, Juliane começou a andar. Na verdade, começou a correr. Então eu pensei, está tudo bem. Infelizmente, não estava tudo bem. Com o passar dos anos, essas dificuldades foram ficando mais nítidas aos meus olhos. Nesse momento, Juliane já estava com 3 anos e meio e andava sem muito equilíbrio e falava palavras soltas e minhas preocupações aumentavam a cada dia. Aí fomos, consulta médica, né? Começa as consultas. Eu precisava ir ao ginecologista e não tinha com quem deixar a Juliane, né? Nessa época meu esposo trabalhava fora, então levei para a consulta junto comigo. Quando eu entrei na sala do médico com a minha filha, o médico pergunta: quantos anos tem essa mocinha que está com uma mamadeira em uma mão e uma chupeta na outra? Respondi: 3 anos e meio. E ele observou e disse: ela fala? Eu disse: algumas palavras. Então Juliane chama a mamadeira de Aikiki. Ela passou a dar nome da mamadeira e chupeta da mesma maneira. As palavras que ela não conseguia falar, ela criava algo para que a gente pudesse entender. O médico me passa um exame para fazer nela e levar para um neuropediatra. Minha suspeita tinha fundamento, afinal, mas eu estava assustada, sem saber como agir, por onde começar. Fiquei pensando o que vai acontecer depois desse exame. Naquela noite nem dormi. Dúvidas e muita ansiedade no meu coração. E aí vem o medo, né? Naquela semana iniciei a minha trajetória para trazer o tal exame. Era um eletrocefalograma, no ano de 1997. Não tínhamos plano de saúde, fizemos o exame particular, levei ao médico. Para o meu alívio, o exame não tinha apresentado nada normal. Não sei se foi bom, pois na verdade no meu coração eu sabia que tinha algo errado sim, diferente sim, mas o quê? Continuei indo a vários neuropediatras, mas todos diziam: sua filha não tem nada, isso é coisa da sua cabeça. Não pode comparar um filho com outro. E por aí vai as respostas de aproximadamente 30 neuropediatras que eu fui. Então eu resolvi colocá-lo na escola para desenvolver mais, interagindo com outras crianças. Uma nova realidade.
para ela e para mim. Pois ficar à tarde com pessoas desconhecidas, não sei se a Juliane poderia aceitar bem. Mas como ela não ficava quieta, pois também era imperativa. Não parava na sala de aula, ficava andando o tempo todo. E começou a escola nova. Agora a Juliane já estava com 4 anos. O ano era 1998. E começa a estudar. Sua professora é a Luciana, uma grande amiga minha hoje em dia. Uma jovem da igreja, na qual se tornaria uma grande amiga, viu? Ao decorrer dos anos. Essa nova fase veio de fato nos demonstrar que realmente tinha alguma coisa diferente na vida da minha pequena Juliane. Nesse novo contexto, Juliane inicia no Jardim 1 e no ano seguinte no Jardim 2, e seu desenvolvimento cognitivo não acompanhava a sua idade. Sempre só rabiscando as atividades propostas, sem muita coordenação motora para realizá-la, aprendeu a contornar algumas vogais, mas no dia seguinte ela esquecia o que ela aprendia no dia anterior. E foi assim até completar 6 aninhos de idade, que era a idade de ser alfabetizada. Mas como poderia acontecer tal feito se a minha boneca não sabia fazer nem as vogais? Como poderia aprender o alfabeto? Nesse momento, eu como mãe me senti totalmente perdida. Não conseguia ajudar minha filha em uma situação que iria fazer parte de qualquer criança naquele momento, aprender a ler. Isso mesmo, ler. Então, mesmo sem laudo nenhum, sem nada, sem diagnóstico, eu fui à luta. E lutar pelo direito da minha filha de aprender, desenvolver, crescer, conquistar, como aconteceu com meu filho Andrew, que aprendeu a ler, se alfabetizou, tudo no tempo certo. Um momento único de ver seu filho ler. Será que isso não poderia acontecer com a minha Ju? E vem o início da minha nova realidade. E nisso, procuro por tratamento sem laudo. E os médicos pedem logo de cara um laudo, né? Mas com muita determinação de encontrar alguma resposta, uma direção, um apoio, uma ajuda. Então acabo chegando a uma instituição sem fins lucrativos, mas que atendia crianças com determinado tipo de deficiência. Consegui fazer uma inscrição para ser chamada quando surgisse uma vaga, pois como não tinha pagamento pelo tratamento, a fila de espera era imensa, mas já era um começo. Enfim, depois de quase 2 anos, o telefone toca e somos chamados para uma consulta. Meu coração se enchia de esperança, pois o desenvolvimento da Juliane não estava acontecendo. Assim que entro no ônibus, observo que tem outras crianças com seus pais indo para o mesmo local. Pergunto sobre a instituição e fico sabendo que faz um excelente trabalho. Fiquei esperançosa. Chego ao Instituto de Reabilitação Santo Inácio de Loyola, ERCIL. Fico sabendo que a dona da instituição havia começado esse projeto por ter uma filha com cuidados especiais, que naquele momento esta filha já era uma adulta. Então compreendo o porquê de ser um lugar que de fato se importa com o desenvolvimento de pessoas especiais. Somos chamados para a consulta e pela primeira vez ouço a palavra anamnese, que consiste na entrevista feita pelo profissional, quando na realização da consulta é importante como uma etapa do exame clínico. A partir de um questionário, o médico obtém informações importantes sobre a história atual e progresso do paciente. Então iniciamos o tratamento, mas eu deveria levar um laudo o mais rápido possível,
porque era muito importante saber de fato qual o tipo de síndrome que a Juliane apresentava. Nessa altura, nós já tínhamos uma nova realidade: tratamento, psicopedagogia, psicologia, terapia educacional, fisioterapia. Nessa instituição, tenho o prazer de conhecer uma psicóloga chamada Vicência, que inicia um excelente trabalho com a Juliane. E essa psicóloga hoje em dia está na igreja onde eu congrego. Olha como é que as coisas acontecem. E ela inicia um excelente trabalho com a Juliane e me fala algo que serviu para a minha vida até os dias atuais. Mãezinha, não queira fazer tudo, pois não vai conseguir. Se preocupe em cuidar bem da sua filha e da sua alimentação, porque sua vida não é igual das demais mães. E é verdade. Não é igual mesmo. Você tem uma princesa que precisa muito de você. Casa, arrumação, faz quando for possível. Então procurei fazer assim, daquele momento em diante. E essa palavra me serve até hoje. Porque a gente se cobra muito de ter as coisas arrumadas. Meu esposo trabalhava fora, eu tinha o Andrew, eu tinha que me dividir em cuidar do Andrew, cuidar da casa. E as pessoas de fora, ela não conseguem ter a noção de que é ter um filho que necessita de você para tudo. E a gente se cobra, a gente acha que o que a gente fez de errado, né, para estar naquela situação. Mas vamos voltar para o livro, senão eu vou perder o foco aqui. Então procurei fazer assim, daquele momento em diante. Saindo o peso das minhas costas, quando pensava: não consigo arrumar a casa, lavar, passar, realizar as atividades de uma dona de casa. E isso me deixava muito estressada. Mas depois dessa conversa, comecei a usar minhas forças e um foco específico. Nessa altura, já acontecia muitas idas e vindas a mais médicos que na realidade não me dava laudo de maneira nenhuma. Como é difícil ouvir de um profissional que estudou mais de 10 anos que seu filho não tem nada e você saber que isso não é realidade, o que você vive. Depois de muito insistir, eu acabo conseguindo marcar uma consulta com uma assistente social na BBR, Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação. Mas como conseguir ser atendida, pois deveríamos chegar lá pelo menos às 4 horas da manhã, para conseguir número e ser atendida. O ônibus só começava a rodar às 4 da madrugada e não tínhamos carro. Surge um diácono, que me ajudou muito, hoje em dia ele é pastor, Adalberto, que atualmente é pastor. Sabendo da nossa dificuldade, se oferece para nos levar e ele trazer de Belfor Roxo até o Jardim Botânico, onde é essa instituição, no Rio de Janeiro. Então vamos, eu, meu esposo, Juliane e o pastor Adalberto, ainda fica com a minha sogra. Saímos de casa de madrugada, levamos garrafa de café, pão, biscoito para aguardarmos até o começo do atendimento. Somente 9 horas da manhã. O número era liberado a partir das 7 horas. Mas o atendimento somente mais tarde. Nessa altura você já deve estar perguntando com quem o Endo, meu filho, ficou. Que amo muito também. Meu filho é uma benção, gente. Com a minha sogra, Dona Margarida. Conseguimos passar pela assistência social e ter uma consulta com uma neuropediatra, depois de 1 mês. A médica passa novamente outro exame, é outro eletrocefalograma. Temos que fazer o exame, muito difícil, Juliane ficar quieta e realizar o tal exame, que nessa altura ela já era um pouquinho mais velha, né? E já estava com 7 aninhos e já não ficava quieta igual quando eu fiz o primeiro. O tal exame ser ministrado
um medicamento para que ela ficasse mais calma, mas parece não fazer efeito tão desejado. Por fim, depois de muita dificuldade, o exame é feito. Agora é esperar, ficar pronta e retornar na médica. Essa altura já havia se passado 2 meses de muita preocupação, ansiedade e medo misturado. E aí chega a hora da verdade. Aguardando ser chamada, com o exame nas mãos e o semblante de medo no olhar, aguardávamos eu, Juliene e meu marido. Finalmente escutamos: Juliene, pode entrar. Sentei na cadeira, meu esposo ficou em pé, tomando conta da Juliene, porque ela mexia em tudo, ela não parava. A médica deu alguns brinquedos de montar e colocamos em determinado lugar enquanto observava o seu desenvolvimento. Retorna para a cadeira, pega um exame e começa a ler, e vira para sua estante e pega um livro de medicina. E eu lembro como hoje. Ela estava parada assim, ela pegou o livro aqui, botou, nós estávamos à frente dela, e começa a narrar tudo aquilo que era uma dúvida. E naquele momento virou uma realidade. A médica narrando: sua filha não vai falar corretamente, não vai andar sozinha para lugar nenhum, não vai comer, vestir, tomar banho, ou seja, não vai fazer nada na vida sem depender de alguém. Aconselho que a mãe nem trabalhe, pois sua filha vai precisar de você a vida inteira para cuidar dela. Naquele momento, eu só pensava o que eu podia fazer para melhorar essa realidade e comecei a perguntar à médica: mas doutor, o que eu posso fazer para ela desenvolver com o passar dos anos? A médica me responde: somente alguns tratamentos para amenizar a situação, mas não tem cura. Como assim não tem cura? Qual é o laudo dela? CDF-71. Naquela época usava essa nomenclatura que se chama retardamento mental moderado. Hoje em dia nós não usamos mais esse termo, mas naquela época usava. Eu pensei, se é moderado, pode ser tratado. A minha inocência. Meu esposo disse que parecia que o chão se abriu e ele foi enterrado ali juntamente com aquelas duras palavras narradas pela médica. Foi a reação do meu esposo. Eu também estava totalmente anestesiada, mas não podia me entregar àquele diagnóstico, porque se eu fizesse isso, eu não iria mais me levantar. E sem ficar de pé, o que iria acontecer com a nossa princesa? Pensei: Deus, o que eu vou fazer agora? Para tudo, sonhos, projetos. E o Andrew, como eu vou cuidar dele? E a Juliene precisa de tanta ajuda, de tanto cuidado. Me dá força, Jesus. Era só o que eu pensava. Eu era uma nova convertida. Havia aceitado Jesus quando a Juliene tinha 3 meses. Nós nem sabíamos que a Juliene tinha alguma deficiência, nem desconfiávamos naquela época. E eu não sabia o que íamos passar, mas Deus sabia. Ele é onisciente. Nós nem sempre entendemos o que está acontecendo, mas Deus sabe estar no controle. Quando obedecemos a Deus, encontramos sabedoria. Salmo 111, 10. Toda a sabedoria vem de Deus, porque Deus é onisciente. E Jesus sabia que se Ele não estivesse na minha vida, eu não ia conseguir suportar tamanha notícia. Naquela hora,
naquela hora. Mas tudo isso era só o começo de muitas lutas e muitas vitórias, muito choro, muita alegria. Bem, saímos dali, daquela sala totalmente diferente de quando entramos. Tinha total consciência que deveria lutar com todas as forças necessárias para fazer o melhor pela vida da minha filha Juliane e do Andrew. Também entendia que não ia ser fácil, mas na realidade não chegava nem perto de tudo que estava por vir. Meu esposo trabalhava como vendedor no comércio e eu já não trabalhava mais, pois saía pela manhã para os tratamentos e retornava à tarde para arrumar casa, fazer comida, cuidar um pouco do meu pequeno Andrew, que já estava ali com quase 11 anos, pois já estávamos em 2001. Meu filho sempre ajudava a cuidar da sua irmã, não tinha ainda maturidade para saber de toda a situação, mas sempre cuidou muito bem da sua irmã. E até hoje é assim. Meu esposo saía pela manhã e retornava à noite. Mas mesmo assim me ajudava muito em casa, com as tarefas de casa, com a educação dos nossos filhos. Lutar e vencer era a meta que eu tinha. O melhor que eu tenho para a minha vida e da minha família. O tempo foi passando e fui me deparando com outra realidade que também magoa muito: a discriminação. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essa parte de discriminação que eu vivi. E é algo assim muito dolorido, porque a gente não está preparado para isso, né? E eu vou parar aqui para poder continuar falando sobre a discriminação, porque já está um pouquinho grande.